vamos tratar nessa aula do keynesianismo, ou seja, do pensamento do economista inglês John Maynard Keynes, que produziu a sua obra na primeira metade do século XX. A obra do Keynes, portanto, o que chamamos de keynesianismo, ou de pensamento keynesiano, apresentou uma enorme contribuição ao pensamento econômico, e, portanto, à economia política, a nossa disciplina, por produzir uma crítica consistente ao liberalismo econômico. E o Keynes fazia essa crítica dentro do próprio capitalismo, ao contrário do Karl Marx, outro pensador importante ao qual nós já nos referimos, que fazia uma crítica radical e completa ao capitalismo, que criticava não apenas o liberalismo econômico, mas criticava o próprio sistema capitalista como um todo e propunha sua extinção. O Keynes, ao contrário do Marx, defendia a manutenção do capitalismo, do sistema capitalista, mas fazia uma crítica àquele pensamento econômico mais característico do capitalismo, que é o liberalismo econômico. Como nós já vimos na nossa aula 3, o liberalismo econômico tem como principal ideia, a principal tese, a ideia de que o Estado, o poder público, não deve interferir na economia, ou que essa intervenção, caso ocorra, deve ser a menor possível. Os economistas liberais são defensores do livre mercado, né, do mercado da economia concorrencial, né, da economia de livre concorrência, como eles gostam de dizer. Eles acreditam que a economia, como nós já vimos, se autorregula e que, portanto, a interferência do governo, em geral, não é bem-vinda. Quando o século XIX terminou e o século XX começou, as ideias econômicas liberais, ou o liberalismo econômico, eram amplamente dominantes no mundo todo. Porém, já desde as últimas décadas do século XIX, alguns economistas notavam que o sistema capitalista, ao longo do seu desenvolvimento, apresenta uma alternância, uma oscilação entre períodos de alto investimento, de grande crescimento econômico, portanto, com períodos de queda na procura e, consequentemente, de retração econômica, né? Havia pelo menos por parte de alguns economistas, a percepção de que o sistema capitalista ou a economia capitalista funciona em ciclos, né? em períodos de alternância de ascensão econômica, de crescimento econômico sustentado por investimentos altos, seguidos de período de retração econômica em virtude na queda da procura e, consequentemente, um desestímulo aos investimentos. Portanto, essa percepção já fazia com que alguns economistas levantassem restrições à crença absoluta do liberalismo econômico na capacidade do mercado capitalista de se autorregular, já que as crises notava-se, fazia parte intrínseca do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, de tempos em tempos, enfrenta crises, às vezes maiores, às vezes menores, mas crises que não podem ser ignoradas. Por outro lado, ainda que os governos de quase todos os países no início do século XX defendessem o liberalismo econômico, ou seja, defendessem as ideias do livre mercado e, consequentemente, do livre comércio entre as nações, essa defesa, ainda que enfática, não era absoluta, porque nenhum governo, praticamente nenhum governo, abria mão de defender os interesses do seu próprio país, estabelecendo algum tipo de regra protecionista para proteger as atividades econômicas mais importantes do seu país, as empresas do seu país. Portanto, ainda que o liberalismo econômico fosse, no início do século XX, uma corrente de pensamento muito influente e, podemos dizer, dominante, hegemônica,
a aceitação de suas teses não era absoluta. Além disso, essa rivalidade, essa tensão entre os países, principalmente entre os países mais poderosos, as grandes potências, foi se agravando com o passar dos anos até desembocar na Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando, evidentemente, o comércio internacional, os fluxos comerciais no mundo se reduziram bastante em função do conflito de amplas proporções que foi a Primeira Guerra Mundial. Portanto, podemos dizer que o século XX se inicia com o pensamento econômico liberal dando as cartas, né, sendo aceito de forma predominante, hegemônica, porém não de forma absoluta. Essa situação vai se agravar ainda mais, ou principalmente, a partir de 1929, quando uma nova crise econômica se abate sobre o mundo capitalista, só que agora não mais uma crise entre outras, mas a maior crise econômica de todos os tempos. Durante a década de 20, portanto, na década que se seguiu ao fim da Primeira Guerra Mundial, a economia mundial havia crescido bastante, liderada pelos Estados Unidos, que saiu da Primeira Guerra Mundial na posição de maior economia do mundo, né? Essa condição que, inclusive, se mantém até os dias de hoje, há mais de 100 anos, portanto, com os Estados Unidos, como todos sabemos, ocupando a posição de maior produto interno bruto do mundo, a maior economia do mundo. Portanto, o pós-Primeira Guerra, né, os anos que se seguiram à Primeira Guerra, foram anos de muito entusiasmo, de euforia mesmo, com investimentos americanos sendo feitos não só dentro dos Estados Unidos, como em vários outros países, puxando o crescimento econômico mundial. Agora, depois de mais ou menos 10 anos de crescimento extraordinário e de euforia econômica, o mundo, em 1929, mergulhou abruptamente numa grave crise econômica, uma crise econômica que é frequentemente caracterizada como uma crise de superprodução, ou seja, a capacidade de produção das empresas, da economia de forma geral, atingiu níveis muito altos, mas a capacidade de consumo das pessoas não cresceu na mesma proporção. Num dado momento, as empresas, os empresários perceberam que os seus estoques estavam abarrotados e que era necessário dar um freio na produção porque não havia capacidade de consumo suficiente para absorver tudo aquilo que era produzido. Essa percepção ocorreu um pouco tarde e foi necessário, então, um freio muito violento, fazendo com que muitas empresas não suportassem a redução das suas atividades e fossem à falência. Isso gerou, consequentemente, muito desemprego, o que, por sua vez, reduzia o poder aquisitivo da população, agravando ainda mais a crise econômica. Portanto, foi uma crise de grandes proporções, a maior crise econômica ocorrida até então e a maior crise econômica ocorrida desde então, né? O mundo não voltou até hoje a viver uma crise tão grave como foi a crise de 1929. Nesse contexto, né, de crise generalizada provocada por uma superprodução, ou seja, pela incapacidade do sistema capitalista de se organizar, né, de se planejar, melhor dizendo, as ideias econômicas liberais, né, o liberalismo econômico, entrou definitivamente em crise. Né? As pessoas percebiam, olha, a ideia de que a economia se autorregula, né, que ela passa até por momentos difíceis, mas ela consegue rapidamente se recuperar, se equilibrar por si só, porque a própria economia possui mecanismos de regulação. Ora, essa visão que caracteriza o pensamento econômico liberal se desmoralizou completamente, já que a crise não só foi muito profunda, como ela não foi solucionada rapidamente. Os anos seguintes a 1929 foram marcados pelo aprofundamento da crise, dando origem ao período que acabou ficando conhecido como o período da Grande Depressão, né, que durou alguns anos de grave crise. A economia norte-americana, por exemplo, como já disse, naquele momento já a maior do mundo, viveu
A crise, por mais de 5 anos, né, os primeiros anos da década de 30 foram ainda completamente dominados ou marcados por uma crise que só se aprofundava. Em dado momento, cerca de 1/3 da população americana, por exemplo, estava desempregada, a miséria se espalhava pelas cidades americanas, mesmo sendo o país mais rico e poderoso do mundo, filas de desempregados se reuniam na porta de instituições de caridade para obter uma refeição. Em suma, uma situação gravíssima que ninguém nos Estados Unidos imaginava, nem nos Estados Unidos nem no mundo imaginava que poucos anos antes que aquilo fosse acontecer. Então, nesse contexto de desprestígio, né, de perda de prestígio das ideias liberais, ganhou força as ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que, como eu disse no início, criticava a crença liberal de que a economia se autorregula. Né? O Keynes dizia o seguinte: cabe ao Estado, aos governos, ao poder público, monitorar o ritmo de atividade da economia de seus países. E, ao perceber sinais de crise, ao perceber sinais de que uma crise se aproxima, cabe ao Estado tomar medidas ativas para evitar que essa crise se estabeleça. De que maneira? Aumentando os gastos públicos para aquecer a economia, não deixando que ela caia em retração. Então, o Keynes partia do princípio de que a economia capitalista não é capaz de se autorregular, que o mercado capitalista não se regula sozinho. Ele, periodicamente, como já outros economistas antes dele, inclusive, já haviam notado, periodicamente o sistema capitalista produz crises. E essa crise de 29 foi particularmente dura. Então, Keynes, as ideias do Keynes passaram a ser vistas de forma mais atenta, né? Ele ganhou muito prestígio e criou-se no debate econômico mundial, né, no debate entre os economistas, uma nova visão, né, a de que o liberalismo econômico precisava ser deixado de lado e substituído por uma outra perspectiva econômica na qual se considerava que cabia ao Estado, sim, um papel regulador na economia, mesmo dentro do capitalismo. Percebam que nesse período, estamos falando de 1929, desde alguns anos antes, a Rússia, né, havia passado por uma revolução que havia extinguido o capitalismo e adotado um novo modelo de sociedade, que é o comunismo. Como nós já vimos também, o comunismo defende que toda a economia, todas as atividades econômicas estejam sob o controle total do Estado. Isso significa o fim do capitalismo, o fim do empreendimento privado, o fim da iniciativa privada e a passagem de toda a propriedade dos bens de produção, dos meios de produção, para o controle público, o controle coletivo, o controle do Estado. Percebam que o Keynes não era um comunista, não era um marxista. Ele defendia que o capitalismo fosse mantido. O que ele não concordava, e a conjuntura mundial daquele momento dava razão a ele, o que ele dizia é que o capitalismo não poderia continuar funcionando baseado na crença de que a economia se regula sozinha, que se regula automaticamente. Repetindo, enfatizando, o Keynes dizia: cabe ao Estado um papel ativo no planejamento da economia, mesmo no sistema capitalista, mesmo um sistema baseado em empresas privadas que buscam lucro, que deve continuar existindo, dizia o Keynes. Deve continuar existindo o livre mercado, mas não o livre mercado absoluto. Cabe ao Estado, repito, um papel de regulação econômica. Então, o Estado deve monitorar o ritmo das atividades econômicas, né? E, como eu disse anteriormente, ao perceber sinais de crise, ele deve agir preventivamente. De que maneira? Estimulando a economia,
em primeiro lugar, estimulando aumentos salariais, combatendo o desemprego, estimulando aumentos salariais, facilitando o crédito para que a demanda, ou seja, a procura por produtos na sociedade se mantenha alto, fazendo com que a economia não caia em depressão, não caia em retração, né? O Keynes dizia ainda mais, o próprio Estado, se for necessário, o próprio Estado, os próprios governos, devem aumentar os gastos públicos através de obras públicas que façam a economia se movimentar, se aquecer, caso isso seja necessário, né? Diante, por exemplo, da crise de 29, né, o governo americano, por exemplo, depois de ter insistido na crença do liberalismo nos primeiros anos, depois de ver que isso não resolvia o problema, o governo americano do presidente Roosevelt, do presidente Franklin Delano Roosevelt, adotou um programa econômico inspirado nas ideias do Keynes, em que grandes obras públicas foram abertas, foram desenvolvidas para gerar emprego, né, para absorver pelo menos uma boa parte daqueles milhões de norte-americanos que estavam desempregados, sem nenhuma renda, e também, ao mesmo tempo, para que essas obras não apenas empregassem diretamente, gerassem empregos diretos para absorver parte daquela massa de desempregados, mas também, através dessas obras públicas, de que encomendas do governo fossem feitas a empresas privadas que, por sua vez, voltariam a funcionar, voltariam a crescer ou a ter uma atividade maior, o que, por sua vez, implicaria em contratar pessoas, fazendo então com que a economia voltasse a se movimentar, voltasse a crescer, voltasse a se aquecer, né? Para usar o termo que os economistas costumam utilizar, né? Portanto, o pensamento keynesiano, percebam, ele tem como principal objetivo, o principal foco, evitar que a economia capitalista mergulhe em períodos de crises, como já se percebeu há algum tempo que acontecia, né? Por procurar evitar esses ciclos econômicos que alternam períodos de crescimento e períodos de queda, o pensamento keynesiano, ou as políticas keynesianas, são chamadas também de políticas anticíclicas, ou seja, elas procuram evitar os ciclos econômicos do capitalismo que levam a economia capitalista a mergulhar em períodos de crise, certo? O ponto, portanto, de ascensão, vamos dizer assim, das ideias keynesianas foi a crise de 29, né, o contexto da crise de 29, e o keynesianismo, então, passou a ser uma corrente de pensamento econômico bastante influente durante as décadas seguintes, né? Como eu disse, nos Estados Unidos, as ideias keynesianas foram adotadas pelo presidente Roosevelt, né, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933, 4 anos, portanto, depois do início da crise, né? Portanto, durante alguns anos, a crise da economia americana havia se aprofundado, e foi somente com esse programa econômico do presidente Roosevelt, chamado de New Deal, que a economia americana voltou a crescer a partir de uma presença, de uma intervenção maior do governo, do Estado americano na economia. Apesar disso, né, os Estados Unidos não foi o país que mais adotou as políticas keynesianas. Adotou nesse primeiro momento com resultados muito positivos. Mas o keynesianismo foi assumido e adotado com ênfase ainda maior nos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, né? Terminada a Segunda Guerra Mundial, um novo conflito de grandes proporções. A Segunda Guerra termina em 1945, e nos anos seguintes, para que a economia europeia, os países europeus e também de outras regiões, mas especialmente da Europa, pudesse se recuperar, pudesse ser reconstruída, né? As ideias keynesianas foram muito utilizadas, né, foram muito adotadas e permaneceram adotadas ainda por mais alguns anos, pelo menos até o final dos anos 70, período em que dos anos 30 aos anos 70 foi o período então que as ideias keynesianas desfrutaram de maior prestígio. Desde então,
A partir de então, melhor dizendo, elas passaram a ser também questionadas pela emergência de uma nova corrente de pensamento econômico, que é o neoliberalismo, sobre o qual nós falaremos numa aula posterior. Mas, para finalizarmos então essa nossa aula, o pensamento keynesiano, que tem como característica básica, a defesa da ideia de que cabe ao Estado sim interferir, exercer um papel regulador da economia, mesmo no sistema capitalista, portanto se opondo às crenças do pensamento econômico neoliberal. Foi uma corrente de pensamento, keynesianismo, uma corrente de pensamento que ganhou força a partir da crise de 1929 e permaneceu bastante influente até a década de 1970, quando então ela passou a sofrer críticas do chamado neoliberalismo, mas que não desapareceu completamente. O pensamento keynesiano continua sendo um pensamento adotado por muitos economistas, por alguns governos, e continua ocupando um papel de destaque no debate econômico.